Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita, internautas que nos acompanham pela Web Rádio Ativa Comunicações, pela Rede Santa Rita e pela difusora FM. Hoje o livro do Eclesiastes, ele nos traz um questionamento sobre o sentido da vida. Uma pergunta: se vale a pena viver da forma como estamos vivendo? Será que, às vezes, nós não fazemos a maioria das coisas por pura vaidade, sem lhe dar um verdadeiro sentido? Se nós olharmos para esta sociedade de hoje, nós vamos verificar que, se antigamente existia uma frase famosa que dizia assim: eu penso, logo existo. Hoje nós poderíamos dizer que a frase é assim: eu consumo, logo existo. Porque é uma sociedade consumista, então há muito que se preocupar. Mas, porém, quem permanece fiel a Deus não tem motivo de preocupação, porque está tentando, buscando dar um sentido que valha a pena para a sua vida. Tenhamos um pouco de paciência na luta que nós travamos no dia a dia contra a vaidade. Vamos deixar as vãs preocupações mundanas, que às vezes só atrapalham. Lembremos de que não é a sugestão do demônio que nos faz mal. O demônio nos sugere fazer um monte de coisas erradas. Esta sugestão que ele faz não nos prejudica. O que nos prejudica é o nosso consentimento. É a nossa aceitação daquilo que vem do inimigo de Jesus Cristo, daquilo que vem para matar a fé do homem. Então nós não devemos dar consentimento a estas coisas que nós sabemos que nos faz mal. Quando nós olhamos para as pessoas, nós devemos tomar cuidado, porque às vezes nós olhamos com aqueles olhos que só veem defeitos nas pessoas. E por que isto é ruim? Porque na medida em que eu só vejo defeitos nos outros, eu começo a me achar muito bom. Eu começo a me vangloriar. E é daí que nasce a vaidade. Pessoas que se julgam tão importantes, que se julgam em lugares tão altos, tão próximas às vezes das alturas, que a gente diz assim: temos que tomar cuidado, porque quanto mais alto for o salto, maior será o tombo. Então vamos pensar nisso quando olharmos para esta leitura do livro do Eclesiastes. Quanta besteira que a humanidade hoje vai atrás, que não traz resultados práticos naquilo que se refere à nossa vida cotidiana. Basta nós pensarmos que está sendo empurrado goela abaixo de nós esse consumismo, como eu disse há pouco, o modismo, que aí todo mundo acha que tem que ser daquele jeito. E a gente começa a fazer as coisas, a gente começa a ser absorvido. Hoje, eu conversava com a pessoa, ela disse: eu estou sendo perseguido pela inteligência artificial. Todos nós estamos. Porque vem uma enxurrada de coisas que você não sabe de onde veio, de onde partiu, e aquilo vai dominando, e aquilo vai tomando conta. E quantas pessoas se encontram tão absorvidas que acabam vivendo uma vida virtual,
esquecendo da vida real. Quando nós mergulhamos na internet, seja que ferramenta você estiver usando, esses passatempos, diversões e etc. e tal, e você mergulha ali, e aquilo acaba se tornando o mundo real para você, essa vaidade vai tomando conta, que quando você se dá conta, você perdeu 3, 4 horas do seu dia com um mundo que não é real. E aí, quando você olha para o mundo real, aí você veja, eu não conversei com os meus filhos, eu não arrumei minha casa, eu não fiz minha oração hoje porque não deu tempo. É nesse sentido que devemos tomar cuidado. Depois, quando nós chegamos no Evangelho, nós vemos que o Herodes, o tetrarca, ele estava preocupado, porque ele tinha mandado degolar João Batista. E aí, de repente, começam a falar de um homem que estava fazendo prodígios, curas, milagres. Um homem que estava arrastando pessoas, transformando vidas, transformando corações. Então, ele vai perguntar, quem é Jesus? Quem é esse cara? Quem é esse homem? E para muitos, era João Batista que tinha ressuscitado e voltado. Outros diziam que é Elias, diz a palavra de Deus. E Herodes ficou com vontade de conhecer. Mas ele ficou curioso para conhecer Jesus, não porque quisesse converter o seu coração, mas porque ele achava que Jesus estava concorrendo com ele. Ou então ele achava que João Batista tinha voltado para vingar a morte. Por isso que ele queria saber quem era. Mas hoje nós devemos também nos perguntar, quem é Jesus para nós? Porque nós estamos em uma sociedade onde existe um movimento para excluir Deus das nossas vidas, para excluir Deus de todos os espaços. E é pelo mesmo motivo que Herodes o fazia. Querem excluir a presença de Deus, porque a presença de Deus se torna perigosa, porque a presença de Deus, ou de homens e mulheres de Deus, se torna risco para aqueles que querem viver nas trevas, para aqueles que querem continuar fazendo coisas desonestas, erradas. Então nós precisamos entender. É claro que nós vivemos no Estado laico, onde devemos respeitar todas as religiões sem exceção. Mas também exigimos que nos respeitem. Exigimos que respeitem o nosso Deus. Porque o nosso Deus, nós não brincamos com Ele. Como muitos por aí estão brincando. Como que se a nossa vida pudesse ser uma troca de favores com Deus. Ou como se eu pudesse estar depositando alguma coisa no altar de Deus, como se Deus fosse um banco e Ele fosse me pagar com juros e correção monetária. Eu lembro, meus irmãos, que a salvação já foi paga. E foi paga por um preço muito alto, que é o sangue de Cristo. O sangue de um Deus já comprou a nossa salvação. Então nós precisamos, quando falamos de aceitar Jesus como Salvador, é entender que também temos que aceitá-lo como o Senhor. Porque aceitar Jesus como Salvador, até pode ser dizer assim muito fácil. Porque não depende nada de nós. Ele já é o nosso Salvador. Quer queira, quer você não queira, Jesus é o nosso Salvador. Agora, para Jesus se tornar o Senhor, melhor dizendo, para Jesus se tornar o Senhor da tua vida, não depende de Jesus. Depende de você. Se você não fizer de Jesus o Senhor da tua vida, você vai viver uma fé
fria, morna, sem resultados práticos de crescimento espiritual, nessa busca de fazer valer o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Eu costumo dizer que de boas intenções o inferno está cheio. Quantos levantam falsas doutrinas, anunciam um Deus que eu tenho certeza não é o Deus de Jesus Cristo, não é o Deus da palavra, não é o Deus da Eucaristia. Porque, meus irmãos, você pode até, como a gente vê às vezes na televisão, nos vídeos, no YouTube, etc. Quantos e quantos pregadores maravilhosos, com uma oratória fantástica, conhecem tudo da Bíblia, conhecem tudo sobre Deus, Jesus Cristo, mas não aceitam o senhorio de Jesus. Seria como você imaginasse um estudioso, ele estudasse, por exemplo, a maçã, fizesse pesquisas com a maçã, em laboratórios, em plantações, e era o doutor, PhD sobre a maçã. Ninguém conhece mais de maçã do que ele. Mas se perguntasse para ele, você já comeu uma maçã? Não, nunca comi. Ele nunca sentiu o sabor da maçã. É como quando a gente diz assim, a gente faz a catequese, nos é ensinado sobre a Eucaristia, mas se a gente não experimentar e não deixar Jesus agir dentro de nós, na sua presença real, na Eucaristia, não adianta estudar tudo, ler todos os livros sobre a Eucaristia, ler a Bíblia inteira. Não vai adiantar nada, porque nós não estaremos sabendo valorizar. Eu queria abrir até um parênteses, já que falei de Eucaristia, padre, se me permite, para dar um testemunho breve. No sábado passado, eu assisti um matrimônio, e eu fiquei encantado, porque os noivos faziam algum tempo que não comungavam. E não comungavam por obediência, padre, que muita gente, às vezes, não entende. E eles, em primeiro lugar, eles choraram, do início ao fim do matrimônio. Até quando eu dei a bênção final, eles estavam em lágrimas. Mas o que me chamou mais a atenção, foi no momento em que eu fui ao sacrário, e busquei Jesus Eucarístico. E quando eu disse, ali os dois na frente do altar, de mãos dadas, e eu disse, eis o Cordeiro de Deus. Eu olhava para os olhos dos dois, além das lágrimas, eu vi aquele brilho que eu nunca tinha visto, da alegria de receber Jesus. E eu pensei comigo, né? Às vezes nós que não temos impedimento, recebemos Jesus de qualquer jeito, não valorizamos. Então aquele testemunho daquele casal marcou profundamente aquela noite em que eu estava ali, celebrando com eles aquele matrimônio. Então, meus irmãos, tem que ficar bem claro para nós, que somos cristãos católicos. O nosso Jesus, nesta pergunta da liturgia de hoje, quem é Jesus? É o da cruz. O nosso Jesus, como o padre disse há pouco, é o da coroa de espinhos. O nosso Jesus é o da manjedoura. O nosso Jesus é o filho de Maria. O nosso Jesus é o da cruz, é o sofredor, que Isaías profetizava. O nosso Jesus, nós precisamos entender que ele não é um charlatão, ele não é um curandeiro, ele não é um triunfalista, mas ele é amor. Tiremos da nossa agenda o pedantismo, porque Jesus nunca teve arrogância, Jesus nunca teve vaidades, como a liturgia de hoje diz. E se nós somos seguidores, e se nós devemos ser imitadores, coloquemos, assim como a nossa patrona Santa Rita de Cássia fez da sua vida, uma vida sem arrogância, uma vida sem vaidades. Que nós possamos pedir a ela nesta noite, que interceda por cada um de nós, para que consigamos viver o Evangelho
não somente na teoria, mas principalmente na prática, na vida cotidiana e no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.